Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Centro de Formação. Meu nome é Adriana e hoje nós trazemos para vocês, nós vamos partilhar sobre a encíclica do Papa Deus Caritas Est, o amor cristão. Então, antes de a gente dar início à nossa aula, eu convido você a gente fechar os nossos olhos um instante e entregar este momento para que Deus conduza tudo segundo a sua vontade e nos conceda a sua graça para esta hora, para este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos partilhar um pouco sobre a encíclica do Papa, que ele vai falar sobre o amor. E é muito linda essa encíclica, então eu convido você a adquirir também essa encíclica, porque vale a pena muito ler ela na íntegra, né? A gente vai trazer algumas coisas, vai trazer para vocês o conteúdo dela, mas ela é muito rica, então eu convido você a depois se aprofundar mais, realmente ler toda a encíclica. O Papa, então, vai iniciar com uma passagem de 1 João, capítulo 4, versículo 16, onde ele diz assim: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, João, ele vai exprimir com singular clareza o centro da nossa fé, a imagem cristã de Deus e também, por consequência, a imagem do homem e do seu caminho. Os israelitas, eles costumam rezar diariamente as palavras que estão em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 e 5, que está contido o centro da sua existência. Então, os israelitas, eles geralmente rezam esse versículo onde diz: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E também em Levítico, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com a vinda de Jesus, com a encarnação do Verbo, Jesus uniu esses dois preceitos: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dado que foi Deus quem nos amou primeiro, agora o amor já não é mais um mandamento. Com Jesus, o amor também passou a ser uma resposta. O mandamento passou a ser uma resposta, um dom de amor com que Deus vem ao nosso encontro. Então, enquanto que para os israelitas a lei era lei por si só, com a encarnação do Verbo, ele uniu os dois preceitos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amor, ele deixou de ser apenas um mandamento, ele unificou tudo, ele permanece como um mandamento, mas não só como um mandamento, mas ele passa a ser a resposta do homem ao dom do amor, com que Deus vem ao nosso encontro. O Papa, então, vai tratar nessa encíclica do amor de Deus, do amor com que Deus nos comula e que deve ser comunicado aos outros por nós. Então, é sobre isto que o Papa vai tratar. E esta encíclica ele divide em duas partes. A primeira
é sobre o amor que Deus oferece de modo misterioso e gratuito ao homem, com a realidade do amor humano. E a segunda parte ele vai tratar da prática eclesial do mandamento do amor ao próximo. Então vamos à primeira parte, a unidade do amor na criação e na história da salvação. O Papa então inicia dizendo que há um problema de linguagem. O amor de Deus por nós é uma questão fundamental para a vida e nos coloca questões decisivas sobre quem é Deus e quem somos nós. E então ele vai falar sobre um problema de linguagem, porque ele vai dizer que o primeiro obstáculo que nós encontramos é o termo amor, que hoje tornou-se uma das palavras mais usadas e mesmo abusadas, a qual associamos significados completamente diferentes. Quando se fala em amor, nós podemos falar sobre amor à pátria, amor à profissão, amor entre amigos, amor ao trabalho, amor entre pais e filhos, entre irmãos e familiares, amor ao próximo, amor a Deus e amor entre homem e mulher. Que segundo o Papa, ele vai dizer que este amor entre homem e mulher, ele aparece como um arquétipo de amor por excelência. De tal modo que, comparados a este amor entre homem e mulher, à primeira vista, todos os demais tipos de amor se ofuscam. E então ele vai trazer as duas palavras gregas, eros e ágape, para que a gente reflita um pouco sobre a diferença e a unidade que há entre elas. Há 3 palavras gregas relacionadas com o amor. A palavra eros, que é o amor entre homem e mulher, que não nasce da inteligência e da vontade, mas de certa forma, o Papa diz, impõe-se ao ser humano. Outra palavra relacionada ao amor é o amor filia, que é o amor de amizade, onde exprime a relação entre Jesus e seus discípulos. Isso a gente pode ver muito nas cartas joaninas. E há o amor ágape, que os escritos neotestamentários privilegiam e que na linguagem grega foi praticamente posta de lado. E o Papa vai explicar por que nessa linguagem grega, por que este amor ágape foi posto de lado? Ele vai falar que essa nova visão de amor, que se exprime através da palavra ágape, denota uma novidade do cristianismo. Algo de essencial e próprio relativamente à compreensão do amor. Esta novidade foi trazida para nós por Jesus. E aí houveram, na época do Iluminismo, ou seja, a partir do Iluminismo, houve uma crescente crítica que foi desenvolvendo com radicalismo crescente. Esta novidade ela foi avaliada na época do Iluminismo de forma absolutamente negativa. Um filósofo alemão, o Friedrich Nietzsche, ele dizia que o cristianismo ele teria dado veneno a beber ao eros, ao amor eros. Embora não tivesse morrido, daí teria recebido o impulso para degenerar em vício. Segundo o Papa, esse filósofo alemão exprimia assim uma sensação muito generalizada. Com seus mandamentos e proibições, a igreja não nos torna porventura amarga a coisa mais bela da vida? Era o questionamento de Nietzsche, desse filósofo. Porventura, não assinala ela proibições precisamente onde a alegria preparada para nós pelo Criador nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo do divino?
E aí o Papa pergunta, mas será mesmo assim? O cristianismo destruiu verdadeiramente o amor eros? E aí ele então começa a fazer memória ao mundo pré-cristão, antes de Cristo. E ele vai dizer que os gregos viram no eros, no amor eros, o inebriamento, a subjugação da razão por parte de uma loucura divina, que arranca o homem das limitações da sua existência. E neste estado de transtorno por uma força divina, faz-lhe experimentar a mais alta beatitude. Nas religiões, diz o Papa, esta posição traduziu-se nos cultos de fertilidade, aos quais pertence a prostituição sagrada, que prosperava em muitos templos. O Eros, ele foi celebrado como força divina, como comunhão com o divino. Esta forma de religião que contrastava com a fortíssima tentação com a fé no único Deus, o Antigo Testamento opôs-se com maior firmeza, combatendo com a perversão à religiosidade. Ao fazer isto, o Papa ele vai dizer que o Antigo Testamento ele não rejeitou de modo algum o amor eros enquanto tal, mas declarou sim guerra à sua subversão devastadora, porque a falsa divinização do amor eros, como se verifica nessas palavras do filósofo, priva-o da sua dignidade e desumaniza-o. E aí o Papa vai dizer que no templo, as prostitutas que deviam dar o inebriamento do divino, elas não eram tratadas como seres humanos e pessoas, mas elas serviam apenas como instrumento para suscitar a loucura divina. Na realidade, elas não eram deusas humanas, como era colocado na época, mas eram pessoas humanas de quem se abusava. Por isso, esse amor eros entendido por eles, inebriante, descontrolado, não era subida, não era êxtase ao divino, mas era queda, mas era degradação do homem. Para o Papa, então, ele diz que fica claro que o amor eros, ele necessita de disciplina, de purificação, para dar ao homem, não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do veste da existência daquela beatitude para que tem de todo o ser humano. E aí o Papa vai dizer que existem dois dados que resultam claramente dessa rápida visão sobre a concepção do eros na história e na atualidade. O primeiro, ele vai dizer que é o que entre o amor e Deus existe uma relação. O amor promete infinito, eternidade, uma realidade maior e totalmente diferente do dia a dia da nossa existência. E o segundo dado é que o caminho para essa meta não consiste em deixar-se simplesmente subjugar pelo instinto. São necessárias purificações e amadurecimentos que passam também pela estrada da renúncia. Então o Papa vai dizer que o amor, ele exige renúncia. Não é sempre o prazer e o outro. E ele diz, isto não é rejeição do amor eros. Não é o seu envenenamento, como disse o Nietzsche, mas a cura em ordem à sua verdadeira grandeza. O Papa então vai dizer que o ser humano, uma vez que é composto por corpo e alma, ele torna-se
realmente ele mesmo quando o corpo e a alma se encontram em íntima unidade. Nem o espírito ama sozinho, nem o corpo ama sozinho. É o homem, é a pessoa que ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando os dois se fundem verdadeiramente numa unidade é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só desse modo é que o amor eros, pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. Mas aí o Papa, então, ele faz um questionamento. Tudo bem, nós sabemos disso, mas, concretamente, como se deve configurar este caminho de ascese e purificação do Eros? Como deve ser vivido o amor para que se realize plenamente a sua promessa humana e divina? A primeira indicação, então, que ele dá está no Cântico dos Cânticos, que é um dos livros do Antigo Testamento, bem conhecido pelos místicos. E o Papa, então, vai dizer que ao longo de Cântico dos Cânticos é encontrado duas palavras distintas para designar o amor. Uma delas é o Dodim e a outra Rabá. O Dodim é um plural que exprime o amor ainda inseguro, numa situação de procura indeterminada. Depois, em Cântico dos Cânticos, esta palavra Dodim, ela é substituída por Arrabá, que é traduzida pelo termo de som semelhante a ágape, que se tornou, como vimos, o termo característico para a concepção bíblica do amor. Este Arrabá, esta palavra, exprime a experiência do amor que agora se torna verdadeiramente descoberta do outro, superando assim o caráter egoísta que antes claramente prevalecia. Agora, o amor torna-se cuidado do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio. Não busca a imersão do inebriamento, da felicidade. Procura, ao invés, o bem do amado. Torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício. Antes, procura-o. Então, o Papa vai dizer que nem Cânticos dos Cânticos você percebe essa evolução pelo uso dessas duas palavras. Então, no início de Cânticos dos Cânticos, o amor, ou seja, a palavra que refere o amor em Cânticos dos Cânticos é Dodim, que vai falar sobre uma procura indeterminada, ainda um amor não amadurecido, ainda um amor não purificado. Porém, na medida em que vai avançando o Cântico dos Cânticos, ele vai dizer que esta palavra é substituída. E na medida em que você vai vendo que essa palavra é substituída, você vai vendo também que caracteristicamente este amor passa a ser, ele vai superando um caráter egoísta, que era do início de Cântico dos Cânticos, que antes o caráter egoísta que prevalecia na leitura. E ele agora, este amor começa a se tornar cuidado do outro e pelo outro, aonde não se busca a si mesmo, mais o outro. E aí ele vai dizer que, então, isto é o que caracteriza a evolução do amor para níveis mais altos, para as suas íntimas purificações, que ele procure agora o caráter definitivo. E isto ele fala no sentido amplo, no sentido de exclusividade, ou seja, apenas esta única pessoa, ou seja, dentre várias eu escolhi apenas uma, e no sentido de ser para sempre. O amor compreende, então, a totalidade da existência em toda a sua dimensão, inclusive no tempo, inclusive na dimensão temporal. E aí o Papa vai dizer, então, não poderia ser diferente, porque a sua promessa
ela visa o definitivo. O amor, ele visa a eternidade. Porque Deus é amor e Deus é eterno. Sim, aí o Papa vai dizer, dentro dessa dimensão e olhando desta forma, o amor é sim êxtase. Êxtase não no sentido de um instante de inebriamento, mas como caminho, como êxodo permanente. Este caminho de amor imaturo, inseguro, para o amor maduro, é o que Deus nos chama a percorrer. Sair do eu fechado em mim mesmo, para a minha libertação no dom de si, no dom de mim mesmo. Então, sair do eu fechado em si mesmo para a sua libertação no dom de si. E precisamente desta forma, para o reencontro de si mesmo, mas ainda para a descoberta de Deus. É nesse negar-se a si mesmo que eu encontro a Deus. E aí o Papa então cita a passagem que Jesus diz que é necessário renunciar a si mesmo. É necessário, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, essa forma, esse reencontro de si, nos leva mais ainda para a descoberta de Deus. E é a esse respeito que o Papa, então, vai dar duas palavras fundamentais. Eros, como um termo para significar o amor mundano, e ágape como uma expressão do amor fundado sobre a fé e por ela plasmado. Para concluir, então, essa nossa primeira aula, o Papa, então, termina essa primeira explicação sobre as formas de amor, mas, sobretudo, a unidade, a diferença e a unidade entre o amor eros e o ágape. Ele vai dizer que eros e ágape nunca se deixam separar completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, na única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. Ele vai dizer que, embora o eros ele seja inicialmente, sobretudo, ambicioso, ascendente, fascinação pela grande promessa de felicidade, depois, à medida que se aproxima do outro, far-se-á cada vez menos perguntas sobre si próprio, procurará sempre mais a felicidade do outro, preocupar-se-á cada vez mais do outro, doar-se-á e desejará existir para o outro. Então aqui nós concluímos a nossa primeira aula. Nós teremos ainda mais 3 aulas sobre esse tempo e você é convidado a ficar e a participar conosco. Deus lhe abençoe. Shalom.